Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, glória a Deus. Mais um dia abençoado na presença do Senhor, do nosso Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, Margarete, bom dia, Doroteia, Marilza. Sejam todos muito bem-vindos. Sassá, que saudade de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Aleluia. Neide. Glória a Deus. Estamos aqui para mais um dia nos alimentarmos da palavra do nosso Pai. Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Oi, pastor. Bom dia, pastora Fabiane, minha filha, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, e o senhor? Oi, estava aqui estudando, porque nós acabamos de entrar no mês de Elu, né? De Elu é o último mês do ano judaico, é o 12º mês, e ele é um mês de preparação. É um mês da techuvá, de buscar arrependimento, buscar misericórdia e o perdão de Deus. E foi no primeiro dia desse mês que Moisés teve que subir de volta pela segunda vez em Sinai, porque o povo tinha cometido pecado de idolatria e promiscuidade sexual, e ele por imprudência quebrou as tábuas, né, da lei. E aí ele teve que buscar, subiu o Sinai, ficou 40 dias para pedir a misericórdia de Deus, que Deus não destruísse o povo. E esse mês é um mês de preparação, porque o próximo mês, o primeiro mês, é onde entra Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, aonde eles buscam nesses 40 dias o que eles querem ser diante de Deus no próximo ano. Uau, Buscar o que eu quero ser diante de Deus no próximo ano. glória a Deus. Mas é isso aí. É. E muitas pessoas ignoram, né? Tanta coisa. Que a gente possa aprender, né? Cada vez mais se posicionar também. Glória a Deus. Deus, glória a Bom Deus. dia, povo amado de Jesus, está entrando na live aí. Glória a Deus. Vamos orar. Pastor Viana, meu amigo. Aqui, tossindo. A Ana Paula está aqui, minha filha, não tosse, só Jesus. Tá? E, papai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor Deus, te louvar, te bendizer, te glorificar e te engrandecer por toda a bondade e generosidade do Senhor com as nossas vidas. Leva-nos a ter um arrependimento sincero, Senhor Deus, cada dia mais. Leva-nos a, Senhor Deus, olhar para dentro de nós, Senhor Deus, e ver o que ainda precisa ser consertado, o que precisa ser arrependido, o que precisa ser confessado. Precisa, Senhor Deus, ainda colocarmos para fora e não ficarmos presos a nenhuma situação. E que o Senhor nos ajude, Pai, a realmente construir dentro de nós uma expectativa de quem nós queremos ser diante do Senhor, de como o Senhor nos vê diante do teu trono de glória. Que a tua palavra diz que o Senhor todos os dias olha para a terra, o Senhor se levanta do trono e o Senhor se curva, se baixa para ver a terra e ver os habitantes da terra e ver os teus filhos como andam nessa terra. Senhor Deus, que o Senhor ache em nós um coração misericordioso, arrependido, um coração bondoso, um coração cheio de temor e de amor ao Senhor,
a tua palavra, um coração cheio de santidade e pureza, Senhor. É isso que precisamos, Pai. Precisamos cada dia mais que o Senhor nos encha de santidade e pureza. E que o Senhor nos veja e nos olhe, para que naquele dia nós não possamos ouvir que o Senhor não nos conhece, mas que possamos ouvir: vinde benditos do meu Pai, e entrai para a possessão que vos está preparada antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive fome. E quando nós temos fome, quando nós damos de comer, Senhor Deus, damos de comer a tua palavra. Não é cesta básica, não é alimento da terra, mas é alimento do céu. Porque tive sede, me deste beber. Quando nós alimentamos e descedetamos a vida das pessoas com quem tu és, com a tua santidade, a tua pureza, Senhor. É isso que o Senhor está dizendo naquele texto de Mateus. Fica conosco nesse momento, Pai. Fica conosco nesse momento e nos ajuda, Senhor Deus, a suprir a fome, a sede e a expectativa de todos os corações nessa live, não apenas essa live, mas de todos aqueles que um dia vão, Senhor Deus, poder acessar esse estudo, Senhor Deus, da tua palavra e se alimentar deles, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Fica conosco, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Neemias. Meu Deus, é muito forte Neemias, Jesus. Capítulo 3, a partir do verso 15. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu colocar aqui para o pessoal que está chegando agora poder acompanhar. Cara. Eita glória. Vou estar devagar. Doutora Dilma, bom dia. Tá chegando o dia, doutora. 5:13. Aí, agora sim. Glória a Deus. Vamos lá. Neemias capítulo 3, verso 15. Os reparos da porta da fonte foram realizados por Salum, filho de Col-Osé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, colocou o telhado, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Além disso, consertou o muro do tanque de Siloé, perto do jardim do rei, e reconstruiu o muro até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele estava Neemias, filho de Asbuf, governador de metade do distrito de Bet-Zur. Ele reconstruiu o muro desde o lugar em frente dos túmulos da família de Davi, até o reservatório de água e até a casa dos guerreiros. Os reparos do trecho seguinte foram realizados por um grupo de levitas que trabalhavam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. Depois deles vinham Asabias, governador da metade do distrito de Keila, representando o seu distrito. No trecho seguinte, trabalharam seus parentes, liderados por Binui, filho de Enadad, governador de outra metade do distrito de Keila. Ézer, filho de Jesua, governador do distrito de Mispá, consertou o trecho seguinte do muro, desde o lugar em frente da subida para a Casa das Armas até a esquina do muro. Mais adiante, Baruque, filho de Vazai, consertou com grande zelo o trecho desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Não só basta reconstruir, Fabi? Com grande zelo. Com grande zelo. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, reconstruiu o trecho do muro desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim da casa. Os reparos do trecho seguinte foram realizados pelos sacerdotes que moravam ao redor da cidade. Ao seu lado, Benjamim e Assub consertaram o trecho em frente de suas casas. E Azarias, filho de Maaseias e neto de Ananias, consertou o trecho ao lado de sua casa. Em seguida vinha Binui, filho de Enadab, que consertou o trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai,
consertou o trecho em frente da esquina do muro e da torre do Palácio Real, ao lado do pátio da guarda. Ao lado dele estava Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que moravam na colina de Ofel, que consertaram o muro até o lugar em frente da Porta das Águas, a leste, e da torre do palácio. Mais adiante, os habitantes de Tecoa consertaram outro trecho, desde o lugar em frente da grande torre alta até o muro de Ofel. Os reparos acima da Porta dos Cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou o trecho do muro em frente de sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, também consertou o trecho do muro em frente de sua casa. Ao seu lado estava Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Ananias, filho de Selemias, e Hanum, sexto filho de Zalaf, consertaram o trecho seguinte, enquanto Mesulão, filho de Berequias, consertou o trecho em frente de onde ele morava. Malquias, um dos ourives, consertou o muro até as casas, para os servidores do templo e para os negociantes, em frente da porta da guarda. Então continuou o trabalho até a sala superior da esquina. Os outros ourives e negociantes consertaram o muro desde a sala superior da esquina até a porta das ovelhas. Eita, glória. Coisa linda que Deus não deixa ninguém que trabalhou, né, de fora, né? O Senhor, ele fala sobre todos, muito forte isso. E como nós estávamos lendo ontem, né, até o versículo 14, a reconstrução continua, né? Sim. A reconstrução, ela continua. Ou seja, a porta da fonte. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Coesé. A porta da fonte estava relacionada à área das águas de Jerusalém. Isso é muito significativo espiritualmente. Jerusalém precisava de muros, portas, proteção, mas também de água. Mas também de água. Na Bíblia, a água frequentemente aponta para a vida, para a purificação, para a renovação e ação divina. Purificação, a vida, purificação, renovação e ação de vida divina. O princípio judaico é importante. Reconstruir a cidade de Deus não significa apenas levantar estruturas externas. É necessário restaurar aquilo que alimentava a vida interior. Alimentar a vida interior. Isso que nós estamos fazendo, né, Fabi? Sim. Todos os dias de manhã, ler a palavra, mergulhar nela, buscar entendimento. Isso é muito profundo, muito bom, muito maravilhoso. Jesus utiliza a linguagem da água para falar da vida que procede de Deus. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. A água da fonte da vida. Mas, Fabi, tem que ir até a fonte para beber? Tem que ir até a fonte. Mas não é mais fácil a gente ficar se alimentando de outras fontes? Aí você pode pegar uma contaminação aí, pegar uma fonte inadequada com uma água que não está limpa. Pode pegar uma água suja, Fabi? Perigoso. Não Pode vale ficar a pena. doente também? Pode. Eita, meu Deus do céu. E perecer, né? Que é o Uhum. pior. A restauração verdadeira precisa chegar às fontes. Uma pessoa pode reconstruir ministério, família, reputação, trabalho e patrimônio e continuar espiritualmente seca. Eita, Jesus, eu vou repetir isso. Uma pessoa, ela pode reconstruir ministério, família, reputação, trabalho e patrimônio e continuar espiritualmente seca, sem água, sem jorrar nada. Neemias mostra que a restauração precisa chegar à fonte.
Ainda É, é engraçado, se a gente for estudar, né, sobre a questão de alimentação, ficar sem comida a gente aguenta até um determinado período. Agora, sem uhum, água, não tem não como. dá. Sem água não vai existir vida. Vai morrer. Uhum. E isso é uma verdade, porque eu lembro quando eu fiquei 3 meses comendo um pão francês por dia, eu tinha que beber no mínimo 2 a 3 litros de água por dia. É o que me sustentava e me mantinha de pé. E É. eu vi um médico dizendo uns dias atrás de que água é alimento. Hum. Água é alimento. Neemias menciona a região próxima ao tanque artificial e a casa dos valentes de Davi. Existe aqui uma ligação entre memória, autoridade e restauração. Davi representava a promessa do reino davídico. A reconstrução dos muros ocorre dentro de uma cidade que carregava uma promessa messiânica. Jerusalém estava ligada à linhagem de Davi e à expectativa do reino de Deus. Ou seja, os muros não eram apenas uma obra militar. Jerusalém tinha significado dentro da história da redenção. O Messias seria associado à casa de Davi. Por isso, reconstruir Jerusalém depois do exílio possuía uma dimensão histórica muito maior do que simplesmente reconstruir uma cidade. Não era simplesmente reconstruir uma cidade, era reconstruir uma promessa. Reconstruir uma promessa É muito mais profundo, né? muito mais profunda. Mas cada família tem que assumir uma parte, né? Sim. Cada um faz a sua parte, né? Um Uhum. depois do outro, um do lado do outro, um diante da sua casa. Cada um faz um pedacinho para que o todo seja completado. Assim como nós, né? Cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Uhum. Nós somos parte de um todo. Ah, mas eu sou pastor, eu vou mandar e vocês fazem, não é assim, não? Não, não, aqui é todo mundo na empreitada. É mesmo? É. Mas, mas, mas Ferramenta na mão e espada na outra, né? eita, é É, forte, né? é, Quer dizer que o pastor tem que meter a mão na massa também. também não tem Tem que isso. trabalhar também. Não é só mandar, não. Não, não. Quer dizer, não é nem que manda, né? Porque não pode mandar, tem que ser exemplo, né? Exato. Meu Deus. Os levitas e outros líderes trabalham em diferentes setores. Observe o princípio. Ninguém reconstrói sozinho. Ninguém reconstrói sozinho. Cada pessoa recebe uma seção, ou seja, uma parte da reconstrução. E isso estabelece um princípio muito importante para a comunidade. O reino de Deus é construído, através de diferentes pessoas, exercendo diferentes responsabilidades. Mesmo. Paulo utiliza uma imagem semelhante em 1 Coríntios 12. O corpo possui olhos, mãos, pés e ouvidos, mas todos pertencem ao mesmo corpo. Ou seja, não despreze sua parte no muro. Não despreze sua parte no muro, porque se cada um de nós não trabalharmos e reconstruirmos a nossa parte, a cidade vai ficar com brecha. A família vai ficar com brecha. Um ministério vai ficar com brecha aberta. Por isso que Então, é preciso reconstruir com zelo, né? com zelo. Com zelo. Talvez a sua responsabilidade seja cuidar da família, discipular uma pessoa, ensinar crianças, orar, sustentar alguém, trabalhar honestamente e até servir silenciosamente. Sem ninguém te ver, sem ninguém perceber que você está reconstruindo algo, né? Então isso aqui é muito forte, é cuidar da família, discipular uma pessoa, ensinar crianças, orar, sustentar alguém, trabalhar honestamente, servir silenciosamente. Deus está vendo cada pessoa, por isso que o nome de todos eles estão escritos aqui no livro de Neemias, né? Todos estão aqui, mas nem todo mundo estava, né? Alguns tinham que estar vigiando, orando, clamando, pedindo proteção.
Deus não mede apenas o tamanho da obra, ele observa a fidelidade naquilo que foi confiado. Fidelidade naquilo que foi confiado, Fabi. E aí? É porque tem gente que fala, não, isso daí não tenho nada a ver com isso. Deixa os outros se virarem, né? Se nós estamos no reino, nós somos responsáveis, né? É o cuidado, né? Querendo ou não, é o zelo que nós temos que ter uns com os outros. Uhum. E aí Baruque trabalha com zelo. Depois dele, reparou com grande zelo. Grande zelo, Baruque. Aqui aparece uma expressão muito importante. Baruque não simplesmente trabalha, ele trabalha com zelo. E no pensamento judaico existe o conceito de diligência, prontidão para realizar uma mitzvah, um trabalho. Uma pessoa pode fazer algo correto de duas maneiras: por obrigação ou porque compreendeu o valor daquilo que está fazendo. Eu vou no culto por obrigação. Né? Uhum. Eu vou no culto por obrigação só porque eu vou lá cumprir um protocolo, eu vou fazer alguma coisa que precisa ser feito na comunidade, eu vou ajudar alguém, eu vou atender alguém só porque é minha obrigação ou porque eu estou fazendo isso com zelo? Com zelo, com temor, sabendo que está fazendo ao Senhor. Uhum. Ontem recebi a ligação de uma pessoa, né? Na verdade, uma mensagem, né? A pessoa, não, mas está tarde demais, não quero incomodar. Não é, gente, é para o reino, não é para nós. Então a gente tem que fazer, tem que atender, é na madrugada, é de noite, não importa, né? É isso aí. Baruque demonstra a segunda atitude. Romanos capítulo 12, versículo 11 ensina: no zelo não sejais remissos. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 11 está escrito isso. Não podemos ser remissos, né? No zelo. O problema muitas vezes não é a falta de capacidade, é a falta de zelo. Há pessoas que têm talento, mas não têm constância, não tem constância. Outra tem recurso, mas possui outros têm poucos recursos, mas possuem grande fidelidade. Ou seja, Baruque nos ensina: não espere ter condições perfeitas para começar a reconstruir, né? Não, eu não senti ainda que eu tenho que fazer isso. Eu não senti ainda, eu não senti. O Senhor não falou comigo ainda e tal, mas tá aí, tá tudo na palavra. A gente precisa tomar atitudes e decisões para viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Tem que fazer sem sentir. Hã? Tem que fazer sem sentir. Mas não tem que sentir que tem que perdoar? Não, a gente não foi chamado para ser sensitivos, nós fomos chamados para ser espirituais. Mas eu não senti, ainda não senti. Mas eu não senti ainda que é a hora de entregar minha vida para Jesus. Cuidado. Mas eu não senti ainda que eu tenho que perdoar. Eu ainda tô magoadinho. Não pode, né? Pode não, né? Não pode. Que sério, Jesus. Mas aquela pessoa fez você não sabe, ela aprontou grandão comigo. E você vai continuar desobedecendo a Deus? Porque Deus orienta a perdoar, né? Mas, Uma das características mais impressionantes de Neemias é que várias pessoas trabalham diante da própria casa. Isso possui uma enorme aplicação espiritual. Antes de querer reformar a cidade, os muros, ou Jerusalém inteira, é necessário perguntar: como está a minha casa? Como está o meu coração? Como estou eu diante do Senhor? Né? Não adianta querer restaurar alguma coisa se a casa está em ruína, porque quando Deus manda o profeta na casa de Ezequiel, diz assim: põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Né? A tradição judaica dá grande importância à responsabilidade familiar. A fé não deve existir apenas na sinagoga, na igreja ou no espaço comunitário. Ela precisa estar na mesa. A fé precisa estar na mesa, estudar na mesa, a palavra na mesa,
precisa estar no casamento, a fé precisa estar na criação dos filhos, no trabalho, no comportamento e nas relações com as pessoas. Ou seja, Timóteo recebe ensinamentos sobre a importância de governar bem a própria casa antes de assumir responsabilidades maiores. Mas infelizmente a gente vê que essa ordem não é observada por muitos, né? A casa está uma bagunça, né? Até às vezes a vida matrimonial tá daquele jeito e a pessoa tá querendo cuidar de outros ainda. E é uma coisa muito séria, porque quando alguém quer muito ser alguma coisa, é porque Deus não chamou ele para ser. Mas quando a pessoa realmente entende todo o propósito do Senhor na vida dele, ele começa a fugir de uma responsabilidade grande, de algo muito maior, é porque Deus tem chamado a vida dessa pessoa. Já prestou atenção que quando você tem um chamado ministerial, por exemplo, um chamado pastoral, as pessoas começam a chamar você de pastor antes de você ser qualquer coisa, e você diz assim, não, minha filha, eu não sou pastor, não. Deus me livre, Deus me guarde de assumir tal responsabilidade. Porque a pessoa tem consciência de que aquilo não é algo simplesmente que é algo superficial, algo simples de realmente exercer. É uma responsabilidade muito maior. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. mais é cobrado. Então, Timóteo recebe essa responsabilidade, né, de primeiro assumir a própria casa. Existe uma ordem: casa, depois da casa, comunidade, e depois da comunidade, a missão. Quem deseja reconstruir grandes coisas precisa começar pelo muro que está diante da própria casa. Precisa começar no muro que está diante da sua própria casa. Ou seja, é muito forte isso. Vamos para o próximo? Vamos. Aqui, só reforçando o que o senhor disse, Pode né? falar, filha. Não, da necessidade, né, de cuidar, né? Família, caráter, relacionamentos, ministério e responsabilidades, né? O Messias edifica a sua comunidade através de diferentes pessoas, dons e funções. Efésios 4, de 11 a 16, né? Nós não precisamos reconstruir tudo, mas precisamos ser fiéis naquilo que Deus confiou às nossas mãos. Eita glória. Isso. Vamos lá. Não, e isso é tão interessante, essa questão de reconstruir tudo, porque isso só aponta para meus 12 anos de ministério pastoral, que assim, eu tinha temor, mas estava tudo destruído. A família estava destruída, né? O coração da esposa estava destruído, os filhos estavam destruídos. A casa não estava organizada, né? Porque quando a gente começa, e isso é um perigo muito grande, porque quando a gente começa a exercer ministério, a gente quer ajudar as famílias, a gente quer abraçar os filhos dos outros, a gente quer aconselhar os casais a fazer o que é certo, mas a gente mesmo muitas vezes não faz, não pratica. Né? E a ordem é essa aqui dentro do texto, quando Paulo diz a Timóteo ali, primeiro ele tem que organizar a casa dele. Né? E a questão da reputação, porque a maioria das pessoas, quando precisam consertar algo na sua vida, na sua casa, né? As pessoas começam agora a olhar e dizer assim, e agora, o que os outros vão pensar de mim? Eu vou ter que fazer tudo isso, pedir perdão, confessar pecados, porque a reconstrução está dentro disso aqui. Né? A reconstrução está dentro de organizar aquilo que está uma bagunça. É um conserto, né? De trazer um conserto. Então, quando Deus falou para mim, filho, sua reputação é lixo para mim, cara. Você tem que consertar tudo isso aí. Até porque nunca tinha ensinado para mim que eu tinha que confessar pecado. Olha a religiosidade dentro do coração de um homem que muitas vezes está pregando a palavra, está ajudando pessoas de fora, mas a sua casa está uma bagunça. Então não dá para sair por aí, não dá para ensinar outros, não dá para cuidar de outras vidas enquanto eu não cuidar da minha própria casa, da minha família. Né? Enquanto eu não curar o coração da esposa, não curar o coração dos filhos, reconstruir a confiança, o amor, a credibilidade familiar, né? Porque hoje, graças a Deus, pela infinita bondade e misericórdia, por tudo isso ter acontecido, hoje
realmente eu posso ir. Claro que hoje eu não gosto de andar sozinho, né? De viajar sozinho, mas o tempo que eu viajei sozinho, depois que eu fiz o Silk e comecei a reconstruir tudo, houve uma confiança tão grande no coração da minha esposa que ela me abençoava para ir em todos os lugares, né, onde eu precisava ir. Mas a questão todinha é que quando um sacerdote, alguém que está querendo fazer a obra de Deus, alguma coisa para o Senhor, vai sair, o que fica no coração da esposa? Porque tem que ficar uma saudade, uma vontade de que o marido volte logo, de que a esposa volte logo. Precisa ser construído dentro de tudo isso através do cuidado, através dessa responsabilidade de reconstruir a família. Precisa existir essa saudade, essa confiança, esse alinhamento para que, né, é igual você vai servir lá em Orlando e o Viana vai ficar. Mas a saudade tem que existir, essa confiança mútua tem que existir, né? Liberação, né? Bênção, Isso, não. né? Então, assim, e não adianta as pessoas quererem, né, ir ajudar a família da outra pessoa enquanto a sua própria família está uma bagunça. Primeiro tem que consertar aqui. É aqui que eu preciso olhar, né? E como a gente ministra para casais aqui no curso chamado Renúncia, e daí a gente diz assim, ó, você tem olhado para o coração da tua esposa? Você tem observado como é que ela está? Você tem perguntado para ela como ela está? Né? Você tem que perguntar para o marido, você conversa com os filhos, pergunta como é que ele está, como é que foi o dia de trabalho dele, né? Porque precisa, né, ter esse cuidado dentro de casa mesmo. Mas às vezes, e vai mais além, porque antigamente eu gostava de me reunir com os amigos da igreja, de fazer churrasco com os amigos, de estar junto com todo mundo, mas eu preocupava muito pouco de fazer para minha família, né? De fazer para minha casa, para minha família. E isso mudou, tudo muda quando a gente vai realmente. Primeiro a gente olha, meu Deus, caraca, porque daí eu estava sendo fariseu, É. pastor fariseu, né? E não adianta. Precisamos vigiar, né? É isso aí, vamos lá? Vamos lá. Neemias capítulo 4, agora começa a oposição. Uhum. Lá, Sambalat ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Hum. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: O que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um só dia porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que pode fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: Basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Olha as raposinhas. Então orei: Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Eita. Não ignore sua culpa. Não apague seus pecados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles Eita. planejaram vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Meu Deus do céu. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para me remover. Não seremos capazes de construir os muros sozinhos. Enquanto isso,
Nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas dos muros e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias, para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Aleluia. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. É para lutar por quem mesmo? É, pelos nossos, né? Pelos nossos. Pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Uhum. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Então tem que ter pessoas na intercessão, na vigilância, enquanto outros trabalham, Fabi. Retaguarda, né? Retaguarda, escudeiros. Tem que ter. Glória a Deus. É isso aí. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra, com uma das mãos levava as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Eita. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. A obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Nosso Deus lutará por nós. Aleluia. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Meu Deus do céu. Vigilância constante. Meu Deus do céu. Que coisa extraordinária, né? Que ensino, né? Aleluia. Neemias 4, a oposição começa. Agora ocorre uma mudança. No capítulo 3, o povo trabalha. No 4, o inimigo reage. Esse padrão aparece repetidamente nas Escrituras. Quando uma obra de restauração começa, frequentemente surge uma resistência. O diabo ele não vai ficar satisfeito quando a gente começa a reconstruir a nossa vida. Ele fica irado. E ele manda os opositores para tentar parar a gente. Mas a gente não pode parar. Sambalat ouve que os judeus estavam reconstruindo os muros e fica furioso. A oposição não acontece simplesmente porque os judeus estavam construindo. Ela acontece porque Jerusalém estava sendo restaurada, ou seja, aquilo que pertence ao Senhor estava sendo restaurado. Existem projetos que ninguém combate porque não representa ameaça. Mas quando uma pessoa começa a restaurar a sua família, a abandonar o pecado, a voltar a ter uma vida de oração, né? Estudar a palavra e reconstruir a sua vida espiritual, o mundo espiritual das trevas fica maluco, o diabo fica endemoniado.
Porque ele começa a observar um movimento para uma vida vitoriosa, para uma vida abundante, que nós precisamos buscar todos os dias. Então, isso aqui é muito forte. Quando uma pessoa começa a restaurar a família, a abandonar pecado, voltar a ter uma vida de oração, estudar a palavra e reconstruir a sua vida espiritual, a oposição pode aumentar. A oposição pode aumentar, né? Não significa que toda dificuldade seja demoníaca. Não significa que toda dificuldade seja demoníaca, mas Neemias ensina que oposição não é necessariamente evidência de estarmos fora da vontade de Deus. Ah, Fabi, mas eu acabei de fazer o ciclo, confessar pecado, renunciar a heranças, eu entreguei minha vida para Jesus, me batizei, mas parece que a coisa ficou pior do que antes. É normal isso, Fabi? Normalmente acontece. Porque Pode agora acontecer, o porque é o inimigo vai querer. levante, né? O inimigo quer fazer a gente desanimar, desistir, Uhum. abandonar aquilo que a gente está se dispondo a fazer. Ele até ridiculariza, fala que, ai, que bobinha, ai, olha lá ela naquela livezinha lá, ai, que tonta. Você começa a ser ridicularizado como o É, Sambalat começou a ridicularizar os judeus, né? é assim Porque é uma mesmo. estratégia psicológica, né? Não é uma estratégia de tentar amedrontar a pessoa para ela parar de Sim, avançar no sim. reino. Ai, acho que vai chegar onde fazendo isso daí, não é? É assim que eles Uhum. falam. Pecou a vida inteira, agora tá aí toda santarrona, toda Uhum. querendo ser certinha. E tem que permanecer, tem que perseverar, né? Não pode Glória a desistir, Deus. não pode desanimar. Mas antes de atacar fisicamente, ele tenta destruir a confiança, né? Isso é fundamental para compreender a batalha espiritual. O inimigo tenta convencer: vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. Não adianta, você não vai conseguir. Isso é a voz do INE, como diz a pastora Márcia, o INE fica tentando Oh, roubar a fé. Isso é impossível, capaz. Não, isso não, né? Você não vai conseguir, isso é impossível. Outra voz do inimigo: vocês são fracos. não, e também tenta trazer dúvida na identidade, né, pastor? Isso. Falando essa questão de, você é fraco, você tá aí buscando, acha que vai conseguir alguma coisa. Quem é ela? Quem é ele? Tá pensando o quê, né? E às vezes o inimigo diz até, ou usa outra pessoa dizendo assim: esse projeto não vai funcionar, isso não vai dar em nada, né? Cuidado com o tipo de voz que você está ouvindo. A primeira muralha que precisa ser protegida é a mente. É. A Josélia colocou algo aqui que é interessante, né? Quando o Jairo foi buscar Jesus, a filha dele estava doente. Quando ele encontra Jesus, disseram que ela morreu. Então, às vezes, a coisa vai ficar pior, né? O cenário tá Sim. pior. Mas é o inimigo tentando enganar. Uhum. Olha aí que forte. José e suas pérolas sempre ajudando, hein? É, hoje é quarta, acho que ela deve ir para o trabalho. Se puder entrar, a gente convida, né? Uhum. Mas, Vamos convidar alguém para amanhã para estar com a é, gente aí. sim. O inimigo não precisa destruir uma obra se conseguir convencer o trabalhador a abandoná-la. O inimigo não precisa destruir uma obra se conseguir convencer o trabalhador a abandoná-la. Por isso, fé também significa permanecer quando a realidade externa parece contradizer a promessa. Tobias acrescenta o desprezo. Tobias afirma que até uma raposa derrubaria o muro. É sarcasmo. A oposição utiliza ridicularização. Isso aparece frequentemente quando alguém está fazendo algo que os outros não compreendem. Como assim? Não, por que você está tomando essa decisão? Não estou entendendo. Né? Não construa sua identidade baseada na opinião de alguém que está olhando de fora.
Não construa sua identidade baseada na opinião de alguém que está olhando de fora. Quem estava construindo os muros sabia. Foi Deus quem colocou isso no nosso coração. Foi Deus, não foi pessoas, foi Deus. Ou seja, aí Neemias vai orar. Esta é uma das grandes características de Neemias. Ele não responde simplesmente com insultos. Ele não fica ofendidinho, ele vai orar, né? A primeira reação de Continua Neemias construindo, não é que ele vai orar e para, né? Ele vai orar, mas continua construindo. Continua construindo. Né? A primeira reação de Neemias diante da oposição é levar a situação a Deus. Isso nos ensina uma disciplina espiritual. Antes de responder ao adversário, converse com Deus. Converse com o papai. Né? Ou seja, quando ele continua, o muro é todo reconstruído até a metade da altura. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aqui está uma das frases mais importantes do capítulo. O povo tinha ânimo para trabalhar. Como é que está o seu ânimo diante da restauração da sua família? Como é que está o nosso ânimo diante de restaurar tudo aquilo que nós precisamos restaurar? Né? Como é que está o nosso ânimo? No hebraico, a ideia está relacionada ao coração do povo, está voltado para a obra. O problema não era apenas a engenharia, era o coração. Quando o coração está unido, pedras são levantadas, dificuldades são enfrentadas, pessoas trabalham juntas e a oposição perde a força. Vou repetir isso, quando o coração está unido, quando todos estamos com o coração naquilo que o Senhor estabeleceu, com propósito para a nossa vida, pedras são levantadas com facilidade, dificuldades são enfrentadas, pessoas trabalham juntas e a oposição cai por terra. A oposição sempre vai cair por terra quando nós temos um coração no Senhor. Amém. E qual a aplicação de tudo isso? Uma congregação pode ter dinheiro, prédio, instrumentos, tecnologia e conhecimento, e ainda assim não construir nada. Vou repetir isso. Uma congregação pode ter dinheiro, prédio, instrumentos, tecnologia e muito conhecimento, e ainda assim não reconstruir nada, porque falta coração na unidade do propósito que Deus tem para a vida dos seus. Eita. É muito sério. É muito, 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 muito sério. Ou seja, nós temos que orar ao nosso Deus e colocarmos guarda contra eles. Observe duas coisas, oração mais vigilância. Neemias não diz, já que oramos, não precisamos vigiar. Nem diz, já que temos guardas, não precisamos orar. Ele faz as duas coisas. Por quê? A confiança em Deus não elimina a responsabilidade humana, Fabi. A confiança em Deus não elimina a responsabilidade humana. Podemos orar. Deus guarda minha casa. E também, vamos cuidar daquilo que Deus me desconfiou. Não é para confiar em Deus e largar a casa aberta, né? Para qualquer um entrar. Muito sério, né? Tem que ter a nossa muito parte, sério. né? Precisamos cuidar daquilo que o Senhor nos confiou, né? Uhum. O povo começa a desanimar. Judá diz, já desfaleceram as forças dos carregadores. Aqui aparece outro inimigo, o cansaço. Uhum. Nem toda batalha é provocada por perseguição. Algumas são causadas por exaustão. Trabalhar demais, trabalhar demais, trabalhar demais. Existe uma diferença entre desistir porque Deus não mandou continuar e querer desistir porque você está cansado. Às vezes, não precisamos abandonar a missão. Precisamos esperar, apenas recuperar as forças. Mas para recuperar as forças, você tem que descansar um pouco. Aí começa o revezamento. Porque se a gente não para, o corpo se esgota, a mente se esgota.
Como aconteceu com a nossa amada amiga Mira, dá até um apagão. Né? Por quê? Porque a Desliga mente geral. precisa, a mente precisa descansar. Todos nós precisamos descansar. Eita, precisamos recuperar as forças todos os dias. O inimigo pretende surpreender. Os adversários dizem que atacarão de repente. Isso produz medo. E os judeus que moravam próximo ao inimigo repetem: voltarão contra nós de todos os lados. Ou seja, o medo começa a circular entre as pessoas. Isso é muito importante. O medo é contagioso. Uma pessoa assustada pode transmitir medo para outra. Mas fé também é contagiosa. Glória a Não Deus. se contamine com medo, se contamine com fé. Por isso, Neemias precisa organizar o povo. Neemias, versículo 13, posiciona as famílias. Neemias coloca o povo por famílias, com espadas, com lanças e com arcos. Observe, a família e defesa aparecem juntas. Isso não significa militarizar a espiritualidade. O princípio é responsabilidade. A família precisa estar consciente de que existe uma missão a proteger, né? Lembrai-vos do Senhor, um dos grandes versículos do capítulo. Lembrai-vos do Senhor. Ele é grande e temível. Na Bíblia, lembrar não é apenas trazer uma informação à memória. Ou seja, lembrar frequentemente significa agir de acordo com aquilo que sabemos sobre Deus. Agir de acordo com aquilo que sabemos sobre Deus. Quando Israel se lembra de Deus, o medo perde o seu domínio. Com Quando nós relação a essa lembramos... questão aí do cansaço, pastor, desculpa interromper. Pode falar, filho. Como na questão de embate espiritual, né? Uhum. Existem as duas situações distintas, que é a retaliação e a colisão. A colisão é só o embate físico, o cansaço, né? Isso é comum de acontecer. Sim. Agora, se a pessoa chegou a ter um prejuízo, aí é uma retaliação. E a retaliação, ela indica que pode ser que exista uma porta aberta ainda, né? Alguma situação que o inimigo está conseguindo acessar para trazer um prejuízo, um dano na vida da pessoa, né? Mas o cansaço físico, né? Eu peguei uma gripezinha, né? Querendo ou não, essas coisas acabam acontecendo. O cansaço, uma dor de cabeça, isso ainda até pode acontecer. Agora, coisas grandes, né? Mais complexas, são um sinal de alerta para que a gente possa examinar a nossa vida, né? É verdade. O Viana colocou aqui alguma coisa também. Às vezes, depois de resistir à oposição, a pessoa começa a perder as forças, não por causa do inimigo, mas por causa do desgaste. Aí devemos descansar um pouco, conforme o pastor Luciano falou. Isso aí. E uma coisa bem importante, que é uma aplicação, né? Dentro do contexto daquilo que Jesus ensina também, há batalhas que você não enfrenta apenas por você. Sim, pelo outro. Você luta pelos filhos, pelo casamento, pela fé da família e pela próxima geração. Toda a nossa luta não é só por nós, é pela próxima geração. O que nós vamos deixar de legado para a próxima geração, né, Fabi? O que às vezes a gente não tem, muitas pessoas não têm filhos, né, biológicos, mas tem muitos filhos espirituais, e esses filhos espirituais estão nos observando também, né? Esses filhos não precisam nos chamar de pai, de mãe, mas são pessoas que a gente acaba cuidando, porque é a nossa responsabilidade como pastores, como líderes espirituais, cuidar do coração das pessoas, orientar, ensinar, aconselhar, orar com eles, ensinar eles a guerrearem, né? Mas a próxima geração, porque o alvo de Satanás hoje, quando tenta destruir uma família, um casamento, não é o casal, são os filhos, são os netos, os bisnetos, os tataranetos. É sempre as próximas gerações que eles querem atingir. Porque quando Moisés nasce, o que Satanás tinha colocado no coração do faraó? Vamos matar todas as crianças. Sempre foi as crianças. Quando Jesus nasce e que Herodes fica sabendo, qual é a ordem? Voltem e me digam onde está o menino que eu quero adorar. Não, ele não queria adorar, ele queria matar. Sim. Queria assassinar a criança. Então, sempre o alvo de Satanás, sempre que Deus começa a levantar famílias de libertadores na terra,
homens e mulheres comprometidos com a verdade, o alvo de Satanás é matar a próxima geração. Sempre foi e sempre será. Então não se engane. Sempre nós temos que estar posicionado para que os nossos filhos e a próxima geração seja guardada pela nossa maneira de viver. Neemias afirma que Deus tinha frustrado o desígnio deles. Aqui encontramos uma teologia muito importante. Vigilância humana não substitui intervenção divina. O povo se preparou, mas Deus frustrou. Ou seja, Deus ele vai entrar em ação quando o povo se prepara. Deus vai entrar em ação quando o povo se prepara. Uma mão trabalhava e a outra segurava uma arma. Alguns trabalham, outros protegem, e alguns carregam. Uma mão com a ferramenta e outra com a arma. A mensagem é poderosa. Construção e vigilância precisam caminhar juntas. Na vida espiritual, construa, ore, vigie, trabalhe e persevere. Construa e orar, né? É isso aí. Né? Construa, ore, vigie, trabalhe e persevere. Tudo tem que estar junto. Não escolha apenas uma dessas dimensões. Não é para escolher apenas uma. É para estar observando e praticando todas elas. Vamos para o 5? Tem algum comentário aí, Fabi? Espiritualidade madura não coloca o coração contra a responsabilidade. Eita, glória. É a espiritualidade e a responsabilidade andando juntas, né? Você pode confiar em Deus e também se organizar, estabelecer limites, pedir ajuda, planejar, proteger aquilo que recebeu. A fé não elimina a vigilância, ela ensina por que vale a pena vigiar. Olha aí. Isso. Uma mão constrói, a outra permanece preparada, né? Eita, glória. Uma das estratégias mais perigosas em períodos difíceis é o isolamento. Não podemos nos isolar, temos que nos juntar àqueles que estão trabalhando, né? Quem está reconstruindo precisa aprender a trabalhar sem baixar a guarda. Só isso. Vamos lá. Neemias capítulo 5. Agora ele começa a defender os oprimidos, né? Neemias. Porque o inimigo agora não está do lado de fora, está do lado de dentro. Por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimento para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante este período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre os nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos, e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos, só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas, e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Vou ter que beber água. Beba. Dá saúde à tua filha, Senhor. Em nome de Jesus. Retomando. Se eu não conseguir ouvir, Ana prossegue. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Vem, Viana. Tá falhando a voz. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando eles pedem dinheiro emprestado. Qual versículo que tá? Aqui, ó. Em seguida... No 7, né? Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Na reunião, eu lhes disse: temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros.
Mas agora vocês os vendem de volta à escravidão. Quantas vezes precisamos resgatá-los? E eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Então, prossegui. O que vocês estão fazendo não é certo. Olha aí. Acaso não deviam andar no temor de nosso Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixamos de cobrar juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a sétima parte. Centésimo. A centésima parte. Os juros que cobraram quando lhe emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. Eles responderam: devolveremos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você diz. Então chamei os sacerdotes e fiz os nobres e os oficiais jurarem que cumpririam sua promessa. Depois sacudi as dobras de meu manto e disse: que Deus assim os sacuda de seus lares e de suas propriedades, se vocês não cumprirem o que prometeram. Que fiquem sem absolutamente nada. Eita. Amém. E louvaram o Senhor. E o povo cumpriu o que havia prometido. Eita. 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 É forte esse negócio, Jesus. Glória a Deus. Forte isso. Meu Deus do céu. O inimigo agora está dentro, né? O capítulo é extremamente profundo. Nos capítulos anteriores, o problema vinha de fora. Agora o problema está dentro da comunidade. Exploração, Isso pode ser ainda mais perigoso. Uma cidade pode resistir a inimigos externos e ser destruída por injustiça interna. Até porque diante da palavra de Deus, diante dos ensinamentos da lei, né, do Pentateuco, os judeus não podiam cobrar juros de seus irmãos, não podiam pegar seus filhos e filhas como garantia, como escravo, né? Não podia ter essa prática no povo judeu. Eles podiam até comprar escravos de outros povos, né, de estrangeiros, mas não do próprio povo. Os pobres começam a reclamar. Existiam problemas escondidos econômicos graves. Alguns tinham muitos filhos e pouco alimento. Outros estavam hipotecando sua propriedade. Outros estavam entrando em escravidão por dívidas. Aqui existe um princípio essencial da lei. A lei possui a Torá possui diversas leis para proteger os pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. A comunidade de Deus não pode construir muros enquanto destrói pessoas. Olha aí. A comunidade de Deus não pode construir muros enquanto destrói pessoas. Não existe verdadeira restauração espiritual acompanhada de exploração do necessitado. Jesus amado. Meu Deus, o povo está perdendo suas propriedades. Alguns judeus precisavam hipotecar campos, vinhas e casas. Outros precisavam pedir dinheiro para pagar tributos. A situação chega a tal ponto que alguns entregam os próprios filhos à servidão. Isso mostra a gravidade da crise. A lei de Moisés estabelece limites severos para esse tipo de exploração. Porque, por exemplo, Êxodo capítulo 22 e Levítico capítulo 25 estabelecem princípios de proteção do pobre e do irmão israelita. O problema de Neemias é, portanto, uma questão espiritual. O povo está violando o espírito da palavra. O povo está violando o espírito da palavra. E Neemias fica muito irado. Não adianta a obra crescer se as pessoas estão sendo destruídas, né? Isso aí. Arrancando a lã da ovelha. Não adianta, a estrutura não é o foco. O foco são as pessoas mesmo.
Uhum. Elas têm que ser cuidadas. Não pode priorizar o templo, né? A reconstrução do muro e destruir a vida das pessoas. E é uma coisa que o Senhor nos ensina a prezar muito, né? Sobre tudo isso aí. Olhar, porque quando você vai para Deuteronômio capítulo 18, né? E até uma pessoa esse dia me fez uma pergunta: pastor, eu tenho um dízimo aqui, mas puxa vida, eu senti assim no meu coração de ajudar uma pessoa que está muito, muito, muito necessitada. Eu posso fazer isso? Eu digo, você ora a Deus, apresenta isso ao Senhor e você socorre essa pessoa, porque em Deuteronômio 18 está ali escrito que o dízimo é para o levita, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para o pobre, para o necessitado. Quando Deus coloca no teu coração de ajudar alguém, faça, né? Faça. Ah, pastor, mas trazer todos os dias na casa do tesouro. Isso é outro assunto para outro dia. É simples. O que é o tesouro? Senão a palavra. Né? E a casa é o lugar onde está emanando a palavra. Exatamente. Então, mas nós vamos preparar aí, né, Fabio, uma live para a gente estudar o livro de Malaquias junto com esse povo aí. É muito profundo. Muito, muito profundo. Então, queridos, Neemias, ele fica irado. Neemias diz: ouvindo eu, pois, o seu clamor, essas palavras muito me enfureci. Sua ira não é simplesmente emocional, é uma indignação diante da injustiça. Aqui precisamos fazer uma distinção. Existe ira egoísta e ira diante da injustiça. Neemias não está furioso porque alguém o insultou. Ele está furioso porque irmãos estavam explorando irmãos. Eita, Jesus! Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Porque irmãos estavam explorando irmãos. Neemias repreende os nobres. Neemias confronta os líderes. Isso é muito importante. Um líder bíblico não deve apenas proteger a instituição. Ele deve proteger as pessoas. Neemias pergunta: não deverias andar no temor de nosso Deus? Essa pergunta é central. Temor de Deus é ética cristã. Na tradição judaica, o temor de Deus não é simplesmente medo. Significa viver consciente de que Deus observa nossas ações. Temor, na tradução judaica, significa viver consciente de que Deus observa nossas ações. Uma pessoa pode esconder uma exploração dos homens, mas não pode escondê-la de Deus. Jesus, meu Deus. Nós resgatamos nossos irmãos. Neemias lembra que os judeus haviam sido resgatados da escravidão. Agora, alguns judeus estavam escravizando outros judeus. Existe uma contradição terrível. Pessoas libertas estavam produzindo escravidão. Isso é um princípio espiritual poderoso. Quem experimentou libertação deve se tornar instrumento de libertação e não de aprisionar. Pessoas não lideram sobre pessoas, pessoas servem pessoas. Pessoas servem pessoas. Não é para oprimir pessoas, nem liderar pessoas, é para servir. E principalmente quem é líder, chamado por Deus. Quem foi perdoado deve aprender a perdoar. Quem recebeu misericórdia deve demonstrar misericórdia. Quem foi liberto não deve construir correntes para outros. Jesus amadíssimo do meu coração. Isso é muito forte, meu Pai. Olha só. Princípios messiânicos sobre Neemias, do capítulo 3, versículo 15 até o 5:3. Deus restaura por partes. Neemias 3 mostra pessoas diferentes reconstruindo diferentes partes. Não despreze aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não despreze aquilo que Deus colocou em suas mãos. 2. A reconstrução começa diante da própria casa. Muitos trabalhadores começam justamente diante de suas casas. Antes de construir Jerusalém,
reconstrua aquilo que está diante da sua porta. O coração é fundamental. Neemias 3,6 mostra que o povo tinha disposição para trabalhar. A obra externa depende de uma disposição interna. Toda reconstrução provoca resistência. Neemias 4 mostra a obra, a oposição, a oração, a vigilância e a perseverança. Não confunda a fé com passividade. Neemias ora e coloca guardas. Ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe com responsabilidade, como alguém que recebeu uma missão. Ou seja, o temor a Deus produz justiça. Temor a Deus não é apenas jejuar, orar, cantar e estudar. Também significa não explorar quem Deus colocou perto de nós. Eita Jesus! A verdadeira techuvá, a verdadeira arrependimento produz restituição. Neemias 5 não apresenta um arrependimento meramente verbal. Existe reconhecimento, confissão, restituição e mudança. Neemias 3 representa reconstrução, Neemias 4, resistência, e Neemias 5, purificação interna. Neemias 3 é reconstrução, Neemias 4 é resistência, e Neemias 5 é purificação interna. Isso é muito significativo. Deus não quer apenas muros reconstruídos, ele quer um povo reconstruindo. Jerusalém precisava de muros, mas os muros não resolveriam, né? Não resolveriam ganância, não resolveriam injustiça, não resolveria opressão, não resolveria exploração e não resolveriam falta de temor de Deus. Por isso, Neemias 5 é tão importante, a verdadeira restauração messiânica, não apenas arquitetônica, é espiritual, moral, familiar e comunitária. Jesus! É muita Pastor, coisa. uma coisa importante aqui, lá no verso 6, quando Neemias ouve essas reclamações, ele fica indignado. Mas há uma coisa importante para a gente aprender, né? Tem momentos em que a gente conhece alguma situação e que realmente traz essa indignação no nosso coração. Só que olha o verso 7. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais. Primeiro a gente precisa pensar bem na questão. Não é porque a gente ficou indignado que a gente já deve, na mesma hora, já ter uma reação. Sim. E a gente tende a agir dessa forma, de maneira imediata, instantânea, reagir. E é nessa hora da reação, sem pensar, que a gente faz as maiores bobagens. Ixi. A gente tem que tomar muito cuidado. Não é porque determinadas situações são tão chocantes, né? Que a gente já tem que pegar e fazer alguma coisa. Vai orar. Vai orar. Vai pensar sobre o assunto. Vai avaliar os riscos. Vai pedir a Deus direção do que fazer. Para você não acabar se prejudicando. Né? Senão depois vem o ai, 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 né, Fabi? Meu Deus, o que eu fiz? Ai, meu Deus, eu não podia ter agido dessa maneira. E às vezes dessa explosão, dessa reação imediata, às vezes não tem reparo. Então é muito sério, precisa parar e pensar bem na questão antes de tomar uma atitude. Né? Então é isso. É isso aí, glória a Deus. E como o senhor disse aí no finalzinho, né? Não é só reconhecer o prejuízo, mas é reparar o dano, né? Isso aí. Lembrei do caso de Zaqueu, né? Zaqueu, ele mudou o comportamento dele. Não foi só um arrependimento pelo mal que ele causou, pelo prejuízo que ele lesou famílias. Ele esteve disposto, ele mudou o comportamento dele. Esteve disposto a restituir 4 vezes mais. Então, não é simplesmente reconhecer o erro e ficar tudo bem. Claro que existem situações, casos e casos, né? Tem pessoas que realmente não têm como reparar um dano que causou, talvez nem saiba qual seria a monta, né? Se for prejuízo financeiro, mas podendo, faça nem que seja num ato profético,
né? De não só Exatamente. ir até a pessoa e pedir perdão, falar, olha, eu não tenho como te restituir, hoje o que eu posso te dar é isso, ou faz, né? Eu até pensando, né? Ah, de repente pegou o troco do dinheiro da vovó, né? O troco do pão e não sabe quanto que é isso hoje. Pega, faz alguma coisa que ela gosta, né? Faz, compra um presente para ela, é, chama ela para ir para algum lugar, restitua de alguma forma, né? Uhum. Repare de algum modo esse erro, né? Claro que Glória a Deus. confessando, né? Pedindo perdão pelo que fez, de Sim. fato, não ocultar o que foi feito. Uhum. Reconhece o erro, né? Se arrepende verdadeiramente e muda as práticas. Muda as... Glória a Deus. É isso aí. Aí, vamos lá para Coríntios? Vamos lá. Vamos lá que você agora deu ideia de levar a Paula para o trabalho, né? É isso aí, tem que levar. Tem que levar. Glória a Deus. Já tá tossindo bastante também. É, então, tem que cuidar. Cuidar da minha irmã. A Mana. 1 Glória a Deus. Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 25. Diz assim: Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu a compartilharei com vocês. Ou seja, só um pensamento, né? Uma Uhum. sabedoria. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se, contudo, vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e como agradar sua esposa. Ai, 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 Viana. É. Ai, ai, ai. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Ai, 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 esposas. É. Digo isso para seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor com o mínimo possível de distrações. Eita. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é desejo dele. Não é pecado. Mas, se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Enquanto ele viver. Ué, Se então não o pode fazer desligamento aí de Não, aliança aí de casamento? enquanto tá vivo, não. Não tem Se o jeito. marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, viu, Marilza? Desde que seja um irmão no Senhor. Eita. Não arruma complicação, não. Tem que ser um irmão no É, Senhor. E tem que nada ser de irmão impulso. mesmo. Tem que investigar esse cara. É. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que, ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Aleluia. Meu Deus. Tá claro, né? Não tem, acho que nem tem o que Ô, falar, né?
Não tem nem o que falar, né? Tudo bem E claro. assim, E assim, Paulo ainda toma o cuidado de dizer, gente, isso daqui não é um mandamento, é um não é um mandamento. conselho pastoral. Isso aí. Né? Porque o conselho aqui é servir o Senhor sem distração. Isso. Né? Servir o Senhor sem distração. Esse que é o conselho. Porque, na realidade, por que Paulo também está ensinando todos esses conselhos aqui? Porque, nesse tempo, os cristãos estavam sendo perseguidos. Alguns estavam sendo queimados vivos, o marido era assassinado, o esposo era assassinado. Então, Paulo diz assim, nesse tempo era melhor, porque tem todo um contexto por trás da igreja de Corinto, tem todo um contexto histórico. Né? Então, Paulo estava querendo que as mulheres, tanto os homens como as mulheres, fossem poupados de sofrer quando perdesse o cônjuge, porque estava sendo perseguido, foi aprisionado, foi lançado na arena para ser morto por leões, foi crucificado vivo e tocado fogo. As pessoas estavam nas ruas de Jerusalém como tochas humanas, né, pelo governo romano, pela opressão do inimigo. Então, Paulo estava querendo poupar nesse tempo essas pessoas de passarem por essa situação. Então, tem todo um Precisa contexto... discernir se era o momento adequado, né? Exatamente. Tem todo um contexto histórico por trás disso aí. Né? Fale sobre divorciados. Esse assunto é muito polêmico. Né? Paulo aqui entra em uma questão particular dedicada à virgindade, solteirice, casamento, aflições presentes e dedicação do Senhor. É importante perceber desde o início. Paulo não está ensinando que o casamento é inferior à solteirice. Não é isso. Não é inferior. Isso seria contrário à visão bíblica judaica. Desde Gênesis capítulo 2, 18. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. O casamento é a instituição criada por Deus. O que Paulo está fazendo é apresentar uma questão de propriedade e circunstância, especialmente diante daquilo que ele chama de angústia presente. Porque naquele tempo presente estava havendo uma angústia de uma perseguição muito forte sobre o povo. Né? Então, a situação te dá a condição de você construir uma família, construir matrimônio, tudo isso, ok. Se a situação não é favorável naquele momento, você tem que pensar, tem que equilibrar e perguntar tudo a Deus. Né? Então, tudo que Paulo está ensinando aqui são conselhos para poupar pessoas de realmente passar por sofrimentos desnecessários. Vamos lá. Eu quero ver aqui a pergunta que a nossa irmã acabou de fazer. Em relação à questão dos divorciados, a gente fala em um outro momento, né? A gente vai estender e o horário vai apertando aqui. É que na realidade, assim, eu não vou comentar muito sobre esse texto, não, porque ele está bem específico aí, mas eu quero ver aqui só uma... Opa, achei. A mulher casada está ligada ao marido enquanto vive o marido. Aqui Paulo reafirma a seriedade do casamento. Expressão ligada indica uma relação de aliança. Isso é extremamente compatível com o conceito bíblico de casamento. Casamento aqui possui caráter de aliança. Malaquias capítulo 2, versículo 14, chama o casamento de aliança. Portanto, Paulo não apresenta o casamento como uma relação descartável. Enquanto ambos vivem, existe uma obrigação de fidelidade. Mas se falecer, está livre para casar com quem quiser, como Paulo disse ali. Só que existe uma situação. O cara não é cristão, o cara é agressivo, você corre risco de morte. A palavra te dá liberalidade para você se divorciar sim. O cara é um maníaco, é um doente, você corre perigo, sua família corre perigo. A palavra te dá, né? Ou então, uma mulher repudiou seu marido, foi embora, deu carta de divórcio para ele, não quero mais. Esse cara vai, luta, tenta reconciliar, busca em Deus, se arrepende, pede perdão e tal, e ela simplesmente não quer saber mais, vira as costas, casa com outro homem, você está livre para casar, construir uma segunda aliança. Porque existe casos e casos, existe situação e situação, né? Então a gente tem que analisar todo o contexto histórico desse casamento, toda a situação. Eu casei com uma macumbeira, eu casei com um espírito, eu casei com um católico, eu casei, e essa pessoa não quer saber, diz que eu tenho que escolher ou o Senhor Jesus ou ela, né?
Ah, eu escolho Jesus. Aí o cara deu o pé na bunda, foi embora, deu carta de divórcio para você. Você está livre para construir uma nova família. E você realmente, agora tem que ser no Senhor. Tem que ser no Senhor. Né? Tem que ser no Senhor. Então existe, cada caso é um caso, mas uma hora a gente vai abordar com mais precisão sobre isso aí. Aí. Tá certo. Vamos para Salmo? Salmos 32, né? Isso. Verso 1 a 11. Vou marcar aqui. Vou fixar. Salmo de Davi. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Isso Cujo pecado... isso é um salmo de confissão de pecado, tá? Sim. É um salmo de arrependimento. Cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou. Eita! Eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois é meu esconderijo. Tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. E lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento. E Eita! precisam de freios e rédeas para ser controlados. Jesus! O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Um dos maiores ensinamentos de Davi foi sobre a difícil arte do arrependimento. Ele mostrou que o perdão é acessível a todos que o procuram sinceramente. Este é o primeiro dos muitos salmos que tratam do assunto. A essência do salmo é assim sintetizada por há muitos níveis de arrependimento, pelos quais se é trazido mais próximo do santo. Abençoado seja ele. Embora cada tipo de arrependimento resulte pelo menos em algum perdão, a alma não pode tornar-se completamente purificada, ao ponto de os pecados serem encarados como se nunca houvessem sido cometidos, a menos que o coração seja limpo e o espírito devidamente condicionado, conforme está escrito. Louvável é o homem a quem o Senhor não acredita em iniquidade, cujo espírito está sem falsidade, está limpo. A alma pode ser comparada a uma roupagem que necessita de limpeza. Uma pequena lavagem será suficiente para remover a sujeira superficial, mas somente após repetidas lavagens se tornará limpa inteiramente. Lava-me inteiramente da minha iniquidade. O mais alto nível de pureza e perdão é alcançado nesse mês de Yom Kippur, no mês do perdão. O versículo 5 desse salmo fala-nos como Natã, o profeta, informou a Davi que Deus havia perdoado completamente sua transgressão com Betseba. Ou seja, o profeta Natã diz que a profecia diz que Natã fez esse pronunciamento em Yom Kippur. O Gaon de Vilna designa esse salmo como cântico do dia de Yom Kippur. É o costume recitar esse salmo
no Shabat, Shabat Shuvah, o sábado que pertence ao Yom Kippur. Qualquer salmo introduzido com a palavra masquil era dito através de um orador que o traduzia e o interpretava para a assistência do culto. Então é um salmo de arrependimento, de pedir de perdão a Deus, de realmente se quebrantar e se jogar no colo do Pai. Isso aí. Não adianta fingir que o pecado nunca existiu, né? Tem que Não adianta confessar, fingir. tem que tratar, tem que se arrepender. Aqui tá assim, ó, aquilo que escondemos frequentemente ganha poder. E aquilo que colocamos diante da luz começa a perder o domínio. Aleluia, glória a O Deus. pecado cresce no esconderijo, mas a restauração começa na luz. Aleluia, glória a Deus. Aqui também fala, né? Depois da confissão, Deus deixa de parecer uma ameaça e torna-se um esconderijo. Quando paramos de nos esconder de Deus, descobrimos que podemos nos esconder nele. Eita Coisa glória. linda, né? Coisa Deus quer maravilhosa. conduzir filhos e não arrastar animais. Há pessoas que Eita. só mudam depois que as circunstâncias apertam, né? Maturidade espiritual é aprender que a palavra, aprender pela palavra, antes de precisar aprender pela consequência. Olha aí. Sabedoria é aprender pela direção de Deus antes que a consequência precise ensinar. Eita, isso aí. Sejamos prudentes, né? Não vamos ficar esperando a consequência chegar para poder ser tratado. Já confessa logo, resolve esse BO antes que seja mais complicado ainda de resolver. Vamos Glória a para Deus. Provérbios? Vamos lá. Provérbios 21, dos versos 5 a 7. O verso 5 diz: Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Uxi. Fica pobre, é? Embora atuem rapidamente, os dirigentes levam tempo para pensar e planejar seu melhor modo de ação a partir de todas as responsabilidades envolvidas. Olha só como isso é forte. É parte da diligência a refletida maneira de obter-se eficiência na ação. Embora isso possa retardar, os conduz à vantagem. A pessoa apressada, no entanto, age sem considerar a espera pelo momento oportuno, e por isso ela falha. O entusiasmo é uma boa política de ação, mas não para pensar e planejar. Eita! O entusiasmo, né? O entusiasmo é uma boa política de ação, mas não para pensar e planejar. Um período de espera no qual as ideias amadurecem. É um bom investimento para iniciar qualquer projeto, mas não é o essencial. Tem que tomar muito cuidado. Ou seja, volta naquilo lá que eu falei de Neemias, né? Primeiro pensa, planeja, né? Estuda a situação, para depois você querer tomar alguma decisão. Né? Porque senão depois pode dar ruim, né, Jorge? Verso 6. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina, que se dissipa e armadilha mortal. Meu Deus do céu. A língua mentirosa denota falso testemunho. Documentos forjados. A Fabi entende muito bem disso. Ou quaisquer outros meios ilícitos de juntar fortuna, que não durará muito tempo e nem trará felicidade. Vapor evanescente. Quando a verdade vier à tona, tais meios podem conduzir à morte. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Jesus amado, misericórdia. Verso 7. A violência dos perversos os destruirá, pois se recusam a fazer o que é justo. Além do crime de pilhagem, eles serão punidos porque se recusaram a comparecer e desrespeitaram a convocação do tribunal. Além do crime de pilhagem, eles serão punidos porque se recusaram a comparecer
e desrespeitaram a convocação do tribunal. Não. Uhum. Meu Deus do céu. Jesus amado. Eu tenho uma fala aqui, né? Fala assim, ó. Não basta perguntar, deu certo. Tem que perguntar, foi feito do jeito certo? Lembrei da pessoa, né? Foi dito aí na conferência, né? A pessoa chegou com um dízimo maravilhoso. A pessoa era bandido, roubava. Não foi feito do jeito certo, não quero não. Traz aqui não, precisa trazer É não. isso aí. Não é porque, não, é o valor que eu tô precisando, brilha os olhos, né? Misericórdia, Não. Jesus. É laço, é cilada. Né? Deus não mede apenas aonde você chegou, ele observa como você chegou. Então a gente precisa dos meios corretos. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Cadê a Paula para orar por nós? Tá A aí ou Paula não? está se ajeitando ali. Eu Tá se quero que o... ajeitando? Que o Viana? Pode o Viana orar por nós aí. Tá bom. Por gentileza, Viana. Amém. Ô, irmãozinho, amanhã você vai entrar como convidado aí, viu? Ó. Prepara aí. Eita. Eita, glória. Eba. Você é o comentarista de amanhã, varão. Ora por nós aí, nos Vai. abençoa. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado, o Senhor Obrigado, Jesus Senhor. Cristo, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo aquilo que tu és. Louvado seja o teu Pai, nome. obrigado por nos ensinar, meu Pai Santo, por esses dias, Senhor, Louvado seja o teu nome. sobre a construção do muro, Pai, que fique Louvado forte, que seja o fique teu um nome. alicerce, meu Pai Santo, que não haja nenhuma brecha, meu Pai Santo, E e Deus se houver, Todo-Poderoso. nos mostra no dia Aleluia, de hoje, Jesus. meu Pai Santo. Caso houver alguma brecha, mostra no dia de hoje, pois Mostra essa brecha pra não nós, pode Senhor. existir, Senhor. Tem Nós misericórdia te de nós. agradecemos, ó Deus, pelo teu carinho, pelo Obrigado, teu Senhor. amor, por Toda tudo instrução, que o Senhor está fazendo, meu Pai Santo. E que seja um Louvado dia seja o teu bom, nome. perfeito e maravilhoso, porque é o Sim, dia Pai, que o no Senhor nome de fez. Jesus Cristo, Em Deus. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a E o Deus. grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todo o entendimento, consolação, todo dom do Espírito, tudo que é discernimento espiritual, continue pairando sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de todos, Amanhã. até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.